Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de Estatística Aplicada. Hoje, com o tema Teste de hipótese, vamos procurar aí da teoria à prática. Eu vou dar uma explanada sobre como funciona um teste de hipótese, qual o passo a passo de realizar um teste de hipótese. Vocês estão vendo aí, tranquilo, aí a tela, pessoal? Sim? Tá tranquilo, professor. Ok. Então, na estatística, só para a gente recapitular e memorizar isso, né, é importante a gente ter essa visão da estatística. Basicamente, a estatística divide-se em duas partes, na estatística descritiva e na inferência estatística. Na descritiva, é a estatística que se preocupa em coletar, organizar e descrever os dados através de tabelas, gráficos e medidas descritivas, tais como média, moda, mediana, desvio padrão e assim por diante. Tá? Então, essa parte da estatística descritiva. A segunda parte da estatística é a inferência estatística, que se preocupa em fazer afirmações sobre características de uma população a partir de dados amostrais, de uma parte, observando apenas uma parte da população, generalizar resultados para toda a população, né? Então, e dentro da inferência estatística, ela pode se subdividir em duas outras partes. Existe a estimação, que pode ser pontual ou intervalar, tá certo? Que foi o que a gente viu até o momento na disciplina, né? Por exemplo, estimar a proporção de eleitores favoráveis ao candidato. Então, digamos, foi 30%. Então, é um método de estimar, afirmar um valor, né, para a população usando dado amostral. 30% é uma estimativa pontual. E tem a estimação intervalar, que cria um intervalo no qual existe um certo nível de confiança de conter o verdadeiro parâmetro da população. No exemplo dos eleitores, uma margem de erro de 2 pontos percentuais, com 95% de confiança. Então, com 95% de confiança, a verdadeira proporção de eleitores estaria entre 28% e 32%. Né? Então, dentro da inferência estatística, divide-se em duas partes. Na estimação, que pode ser pontual ou intervalar, e agora a gente vai ver a inferência estatística teste de hipótese, que é a segunda parte da inferência estatística. O teste de hipótese ele funciona um pouco diferente da estimação. No teste de hipótese, a gente já parte de uma afirmação sobre o parâmetro populacional. Então, por exemplo, olha, eu sou um candidato, aí digo, olha, existe 30% dos eleitores favoráveis à minha candidatura. Então, eu já parto de uma afirmação de um valor hipotético sobre um parâmetro, uma característica populacional. E aí, a partir dessa afirmação, a gente coleta dados amostrais e vai rejeitar essa hipótese, essa afirmação, ou não rejeitar essa afirmação. Né? Então, é por isso que a gente faz o teste de hipótese. Né? É diferente da estimação, que a gente diz que é um percentual e diz que ele vale para toda a população. Né? É um pouco diferente aí a questão de estimação e teste de hipótese. O teste de hipótese já afirma um valor para o parâmetro, e aí usa a amostra para rejeitar ou não a sua hipótese. Ok? Então, na verdade, eu já dei uma introdução de teste de hipótese, né? Já expliquei na aula passada, e aí a gente vai partir agora um pouco mais de teoria, mas partindo já para a prática. Tem um procedimento geral, e a gente vai ver o caso específico quando a gente quer testar uma média de uma população, supondo variância conhecida. Tá? Então, a gente tem uma média populacional, a gente faz uma afirmação sobre essa média populacional, mas a gente supõe que também existe uma variância conhecida. Quem é desconhecido é a média populacional, mas a gente supõe um valor para essa média. Tá? Depois a gente vai ver um conceito que é muito utilizado na prática, né, em trabalhos práticos, em artigos científicos, é o valor P, ou nível descritivo do teste, alfa-chapéu, e aí as referências. Bom, qual é o procedimento geral dos testes de hipótese? A gente, baseado na hipótese de investigação, a gente fixa a hipótese nula H0, que deve ser testada. E também a gente fixa a hipótese alternativa H1, que pode ser bilateral,
a hipótese alternativa, ou unilateral à direita, ou unilateral à esquerda, tá? Então, a ideia é a seguinte, você tem um problema real e você quer investigar alguma afirmação. Então, eu chamo isso de hipótese de investigação. Baseado nessa hipótese de investigação, você vai fixar quem vai ser a sua hipótese nula H0 e a sua hipótese alternativa H1, que pode ser bilateral, um lateral à direita ou um lateral à esquerda. Então, dependendo do problema, você fixa a sua hipótese alternativa. Depois, segundo, a gente usa a teoria estatística e as informações disponíveis para decidir qual estatística de teste ou estimador a gente vai usar para testar a hipótese nula, tá? Então, a estatística, né, é a variável que a gente vai utilizar para fazer a afirmação sobre o parâmetro populacional. É o estimador, que a gente já deve conhecer bem o que é um estimador. Terceiro, a gente fixa a probabilidade alfa de cometer o erro tipo 1. O que é o erro tipo 1? É rejeitar a hipótese nula em favor, quando essa hipótese nula ela é verdadeira. Rejeitar H0 quando ela é verdadeira. Esse é o erro tipo 1. E a probabilidade de cometer esse erro a gente chama de nível de significância, ou que é denotado por alfa. Quando a gente fixa um nível de significância alfa, então é dada a probabilidade, a gente pode construir a região crítica, a regra de decisão. Ou seja, é o que eu ensinei na última aula. O X barra crítico, por exemplo, quando for testar o parâmetro é a média populacional. Então, para fazer inferência sobre a média populacional, geralmente a gente usa a média amostral. Aí, dado uma probabilidade, me encontre o quantio X barra crítico, tá? Que vai delimitar o conjunto de pontos de médias que leva à rejeição da hipótese nula, ok? Então, ó, dado alfa, eu vou pegar a probabilidade de rejeitar H0, eu vou encontrar qual a região que leva à rejeição de H0, supondo que H0 é verdadeiro. Isso é importante, dado que H0 é verdadeiro, a gente vai pegar os parâmetros da distribuição onde eles estão totalmente especificados na hipótese nula, H0. Por exemplo, se é a distribuição normal, H0 vai dizer quem é o valor da minha média e da variância, tá? Consequentemente, eu posso padronizar e obter a probabilidade fixada e obter, então, o ponto crítico, a região de rejeitar H0, que é a região de rejeição, que é a região crítica, ou regra de decisão. Quarto, através de uma amostra, a gente calcula a estatística de teste do estimador observada na amostra. Então, se é uma média, por exemplo, a gente calcula a média observada na amostra, já é uma estimativa. E a gente vai usar essa estimativa para verificar o seguinte, se a estatística de teste observada pertencer à região crítica, a região que leva à rejeição da hipótese nula, então, obviamente, a gente deve tomar a decisão por rejeitar a hipótese nula H0. Caso contrário, não rejeitamos a hipótese nula, tá? Então, se a estatística de teste pertence à região crítica, o nome já diz, né? Devemos rejeitar a hipótese nula. A região crítica é a região de rejeição. Então, rejeita H0, ok? Na prática, a gente vai ter isso bem mais claro. Vamos ver agora o caso de um teste para a média de uma população qualquer, quando a variância é supostamente conhecida, tá? Então, fixe bem isso. Testar a média, mas a gente está supondo que a variância é conhecida na população. Então, para aplicar o procedimento geral que eu acabei de explicar, né, nesse slide aqui, de 1 a 5, tá? Para esse caso, a gente quer testar a hipótese sobre a média de uma população que tem variância conhecida. O passo 1 é o seguinte, a gente tem uma hipótese de investigação e vai decidir qual desses 3 testes aqui, 1, 2.1, 2.2, a gente vai aplicar, vai trabalhar. Se é um teste bilateral, a média μ contra a média ser igual a μ0, quanto a hipótese alternativa ser diferente, é o teste bilateral. Ou a média é igual a μ0, quanto a alternativa de ser maior do que μ0, ou a média é igual a μ0, quanto a alternativa de ser menor do que μ0, que é o unilateral à esquerda. Tá? Uma dica, se a hipótese de investigação houver uma desigualdade estrita, do tipo é maior que,
né? Então, a gente vai trabalhar a hipótese de investigação, vem direto para a hipótese alternativa H1. E aí, é o teste unilateral à direita. Se a hipótese de investigação é estritamente menor que, tá? A desigualdade é estrita e é menor que, então H1 vem, a hipótese de investigação vem para a hipótese alternativa H1. Então, a gente vai usar um teste unilateral à esquerda. Se não houver uma desigualdade estrita, se for, digamos, pelo menos, no mínimo o valor de μ0. Então, no mínimo, é maior ou igual. Então, maior ou igual vem para a hipótese nula. Maior ou igual vem para a hipótese nula. E o complementar menor vai para a hipótese alternativa. Então, a gente teria um teste unilateral à esquerda. No máximo, se a hipótese de investigação fosse no máximo, então, no máximo é menor ou igual. Então, menor ou igual vem para a hipótese nula, e o complementar, que é maior, vem para a alternativa. Então, a gente estaria na situação de um teste unilateral à direita. Isso é uma regra para a gente saber qual teste é mais adequado a aplicar. Desigualdade estrita vai direto para H1, tá? Então, determina direto o H1. Se envolve a igualdade na desigualdade, ele vai para H0 e o complementar vai para H1, tá? Na prática, sempre a gente fica mais claro isso que eu estou falando. Então, isso aqui são os tipos de teste, o bilateral, tá? E a ideia sempre vai ser o seguinte, né? Qual o ponto crítico, bem mais à direita ou bem mais à esquerda, tal que, quando as médias forem superiores a esse ponto crítico à direita ou ponto inferior ao ponto crítico à esquerda, eu vou rejeitar hipóteses nulas. A região de rejeição são essas áreas em vermelho. E aí eu vou dizer que pertence à região crítica, se a estatística de teste cai nessas regiões, e rejeita a hipótese nula, vai dizer que a média é diferente. Se o teste é um lateral à direita, eu vou dizer o seguinte, ó, a verdadeira média, tá? Se a hipótese nula é verdadeira, eu espero um ponto, uma média próxima à média sobre H0, que seria nessa região aqui. Mas a partir de um certo valor à direita para mais, já não é razoável dizer que a verdadeira média é μ0, e sim que é maior. Então, rejeita a hipótese nula em favor do H1, que é a média maior. Então, essa região é à direita. No teste unilateral à esquerda, a ideia é a mesma. Se a verdadeira média é μ0, então eu espero valores da média próxima ao centro da distribuição normal. Mas se a verdadeira média é menor do que μ0, então eu espero um ponto aqui à esquerda. Mas até que ponto eu digo que a verdadeira média ainda é de μ0? Ó, até esse ponto a gente aceita, né? Mas desse ponto para menos, desse pontinho aqui para menos, eu rejeito a hipótese nula e vou dizer que a média é menor do que μ0. Então, a área de rejeição é essa daqui, ok? Vamos lá. Então, definiu as hipóteses nula e alternativa, o passo 2 é dizer qual é a estatística de teste que a gente vai trabalhar para calcular as probabilidades do erro tipo 1, ok? E no caso da média, quando a variância é conhecida, a gente trabalha com a média amostral x barra. E a gente sabe que, padronizando, média amostral menos a média populacional dividido pelo erro padrão da média amostral, que é sigma sobre a raiz n, isso aqui é uma padronização, tem distribuição normal. Como a gente está trabalhando com teste de hipótese, esse μ aqui vai corresponder ao μ0, a média sobre a hipótese nula. E o sigma é supostamente conhecido, a gente vai conhecer sigma, e n é o tamanho da amostra conhecida também. Então, o erro padrão da média amostral a gente conhece. Tá? Então, isso aqui tem distribuição aproximadamente normal, para um n suficientemente grande, ou seja, uma amostra suficientemente grande, ou ela é uma distribuição normal exata se a amostra vem de uma distribuição normal. Se a amostra vem de uma distribuição normal, a média amostral também tem distribuição normal de forma exata, não aproximada. Exata é o que eu quero dizer, que não depende da amostra ser muito grande, ok? Mas, se a amostra não vem de dados da distribuição normal, se a amostra é suficientemente grande, a média amostral é normal. E padronizando, ela é normal padrão. Normal com média 0, variância 1. Pelo teorema central do limite.
O passo 3, a gente fixa o nível de significância do teste, o alfa, a probabilidade do erro tipo 1, e aí a gente encontra a região crítica, obtém os valores da média amostral, tal que, né, no intervalo, vai levar à rejeição da hipótese nula. Isso aqui a gente já exercitou na aula passada também. Dada a probabilidade, me dê a região crítica, o x barra crítico. E aí, o passo 3, a gente encontra a região crítica. Se o teste é bilateral, tá? Então a gente vai ter essa fórmula aqui para a região crítica, tá? Que a gente não precisa memorizar, a gente vai praticar, né? Na prática, a gente vai encontrar esses valores aqui sem precisar estar memorizando, tá? Mas só uma ideia, aquilo que eu falei, se o teste é bilateral, ou o valor vai estar bem à direita, a partir de um ponto para a direita, eu digo que a média é maior do que a média sobre H0, então, quem é esse ponto crítico? É um x barra crítico 2, eu vou chamar. É a média sobre H0, mais o quantio da normal, para um alfa, um nível de significância alfa, vezes o erro padrão da média amostral, que é o sigma sobre a raiz de n. Ou, se ele é bem menor do que um ponto crítico. Que ponto crítico é esse? É a média sobre H0 menos o Z para um alfa, para um nível de significância fixado, é o quantio da normal dada a probabilidade medir o Z alfa, vezes o erro padrão da média amostral, que é sigma raiz de n. Então, ou é bem à direita, de um ponto para mais infinito, ou é bem à esquerda, de um ponto crítico para menos infinito. Né? Esse Z alfa é até o quê? A probabilidade de Z menor que Z alfa, e Z alfa positivo, é 1 menos alfa sobre 2, que é a probabilidade acumulada. Tá? Porque, vou ilustrar aqui, só para, se eu tiver um teste bilateral. Veja só. Professor, eu acho que tem alguém querendo entrar no meio, estou escutando um barulhinho. É que alguns entram direto sem permissão, né? Vejam só. Se eu quero testar a hipótese, eu tenho uma hipótese que aí, hipótese de investigação, que gera um teste de hipótese bilateral. A média é igual a μ0, quanto a hipótese da média ser diferente de μ0, certo? Então, a gente vai usar a média amostral, que vai ter distribuição normal, com média sobre H0, por isso é importante saber o valor, sobre qual é a média na hipótese nula, para poder padronizar depois. E o desvio padrão, o sigma é conhecido sobre a raiz do n. O n é o tamanho da amostra, o n também é conhecido. Aí, a gente tem a normal, né? Eu consigo padronizar. Z vai ser normal, mas quem é Z? É a média amostral, menos a média sobre H0, por isso que eu tenho que saber qual é o valor da média, para eu conseguir padronizar, dividido pelo erro padrão da média amostral, sigma sobre a raiz de n. Essa padronização aqui tem uma distribuição normal 0,1. Ok? Então, a ideia para testar essa hipótese é a seguinte. Tentar aqui fazer um gráfico. Quando a gente faz um gráfico, a gente entende melhor. Aqui eu tenho a distribuição do x barra. X barra tem média μ0, é normal com média μ0, então fica aqui ao centro, tá? Então, se a média populacional, certo? É igual a μ0, que é o que eu estou fazendo hipótese, que é verdadeira, supondo que é verdadeira, eu espero que a média amostral, ela saia, ela resulte, né? Eu coleto a amostra e a média amostral eu espero que aconteça valores próximos da média μ0, concordo? Porque aqui, ó, essa região, ela tem uma massa, uma probabilidade maior de ocorrência de valores da média amostral próximo de μ0. Nas caudas, as probabilidades são menos prováveis, porque aqui essa massa, essa área são menores, tá? Mas, se a verdadeira média não é μ0, então é de se esperar que ocorra valores bem acima, por exemplo, bem maiores do que um x barra crítico 2 aqui, tá?
E aí, mas que valor crítico à direita, eu vou ainda considerar o seguinte, que a verdadeira média é μ0, porque devido ao acaso, a amostra ser aleatória, pode ser que a média ocorra um pouco maior, né? Mesmo sendo a verdadeira média μ0, pode ser maior. Mas existe um ponto crítico, um x barra crítico 2, a partir do qual valores maiores ou iguais a ele, esse ponto crítico, eu não vou mais aceitar a hipótese que a verdadeira média é μ0, e sim vou dizer que é maior do que μ0. Se é maior do que μ0, é diferente de μ0. A hipótese alternativa é que é razoável. Tá? E com que probabilidade isso pode acontecer? Se eu posso rejeitar, fixado o nível de significância alfa, eu vou rejeitar com probabilidade à direita alfa sobre 2. Por que alfa sobre 2? Porque a outra maneira de rejeitar que a média verdadeira é igual a μ0 é a partir de um ponto crítico à esquerda, um x barra crítico 1, para valores menores do que esse x barra crítico 1. Esse x barra crítico 1 é o limite para o qual eu ainda aceito que a verdadeira média é μ0. A partir desse valor, x barra crítico 1 menor do que ele, eu não digo que é igual a μ0, e sim eu vou dizer que é diferente pelo lado esquerdo, ou seja, sendo menor do que μ0. Menor do que μ0 é diferente. Com que probabilidade eu vou rejeitar a hipótese nula? Ó, se eu fixei em alfa, então aqui essa área vai ser alfa sobre 2, porque eu rejeito tanto para um lado como para o outro, ou sendo muito grande, ou sendo muito pequeno o valor da média amostral. Tá? Somando as probabilidades alfa sobre 2 com mais alfa sobre 2, eu tenho essas probabilidades, vai somar alfa, que é a probabilidade de rejeitar. Então, fixado essas probabilidade alfa, eu quero encontrar o valor de x barra crítico 1 e x barra crítico 2. X barra crítico 1 e o x barra crítico 2. Como é que eu encontro esses valores? Ó, padronizando, a média amostral ela tem distribuição normal. Então, essa média sobre H0 eu posso padronizar. Então, μ0 menos μ0, que é a padronização, porque padronizar é isso, é pegar o valor e subtrair da média sobre H0 nesse caso. Então, μ0 menos μ0, a média é 0. E aqui a gente tem essa escala do x barra, a escala original, aqui a gente vai passar para a escala padronizada. Não. Esse x barra em distribuição normal, com média μ0, desvio signo sobre a rede n. Na verdade, aqui a gente tem que colocar a variância, né? Então, colocar o desvio ao quadrado. Aqui também. A anotação que a gente sempre está usando é a variância, então é desvio ao quadrado. Então, padronizou. Esse x barra crítico 2, a gente vem padronizar aqui, aí é o z crítico 2, certo? Então, eu vou dizer que a média é maior do que 0 a partir do z crítico 2. Do z crítico 2 para a direita. Com que probabilidade? Alfa sobre 2. A probabilidade mantém-se, continua sendo normal. E pelo lado esquerdo, a partir de um ponto z crítico 1, eu vou dizer valores menores do que ele, eu vou dizer que a média é menor do que 0. Com que probabilidade? Alfa sobre 2. Veja que eu estou só transformando a escala. O x barra está na escala original e o z está na escala normal padrão, na escala 0,1. É uma transformação de escala original para a escala 0,1. E aí eu tenho que saber quem é o z crítico 1, usando a tabela da normal padrão, aquela probabilidade acumulada, e o z crítico 2. Eu tenho que saber quem são esses valores. Tá? Ó, mas a tabela que a gente usa é a acumulada de um ponto para a esquerda, né, para menos infinito. Então, eu vou colocar aqui. Então, o z crítico 2, eu vou encontrar a acumulada do ponto para menos infinito. E que probabilidade é essa aqui? Vai ser, olha, se aqui à direita é alfa sobre 2, do ponto para essa área aqui,
essa área é alfa sobre 2. Então, essa área aqui vai ser a área total, que é 1, menos essa área do lado direito. Sobra essa área do lado esquerdo. Então, é 1 menos alfa sobre 2. 1 menos alfa sobre 2. Então, esse Z crítico 2 aqui é o ponto tal que a probabilidade acumulada de Z menor do que Z crítico 2 vai ser 1 menos alfa sobre 2. Isso aqui é, né? Isso aqui é a probabilidade de Z ser menor do que Z crítico 2. É o ponto do lado positivo, tá? Tal que a probabilidade de Z ser menor do que Z crítico 2 é 1 menos alfa sobre 2, porque esse lado direito é alfa sobre 2, a área total é 1, menos esse pedaço do lado direito, sobra a área do lado esquerdo, que eu encontro na tabela que a gente está trabalhando. Então, é exatamente esse Z crítico 2 que eu tenho aqui, ó. É esse Z alfa, ó, Z alfa positivo, tal que a probabilidade de Z menor do que esse ponto crítico é 1 menos alfa sobre 2. E, organizando isso aqui, é 2 vezes 1 dá 2, menos alfa. 2 menos alfa dividido por 2, mantém o denominador. Tá? E aí, os pontos críticos são o seguinte, ó. Esse Z crítico 1 é a padronização. É o x barra crítico 1, x barra crítico 1, menos μ0, sobre sigma raiz de n. Ficou pequeno aqui. Sigma raiz de n. E esse Z crítico 2 é o x barra crítico 2 menos μ0 dividido, essa é a padronização, dividido por sigma sobre raiz de n. Ó, mas esses valores críticos aqui, aqui é o valor quantil na escala padronizada, na escala 0,1. Então, se eu quiser voltar para a escala original, o x barra, para encontrar o x barra crítico 1, eu vou ter que x barra crítico 1 o x barra crítico 1 vai ser igual, isolando o x barra crítico 1, vai ficar μ0 menos o z crítico 1 vezes sigma sobre a raiz de n, para voltar na escala original. Se o z crítico é a padronização do x barra crítico 1, que é a padronização? É o ponto crítico 1 menos a média sobre H0 dividido pelo sigma raiz de n. E eu quero voltar para a escala original. Então, eu isolo o x barra crítico 1. Então, é μ0 menos z crítico 1 vezes sigma raiz de n. É o limite inferior dessa região crítica. É esse x barra crítico 1 aqui. Tá? Então, vamos ver, ó, μ0 menos z crítico, sigma raiz de n. Então, volta aqui para o slide, ó. μ0 menos z crítico 1, sigma raiz de n. É o lado esquerdo da região crítica, de menos infinito até o ponto crítico. Olha só, de menos infinito até o ponto crítico, x barra crítico 1. E o lado superior? Isso aqui, daqui eu tiro que x barra crítico 2, x barra crítico 2, vai ser, isolando o x barra crítico 2, vai ser o μ0, a média sobre H0, mais z crítico 2, vezes sigma sobre a raiz de n. Para mais infinito, é desse ponto x barra crítico 2 para mais infinito, Mas quem é x barra crítico 2? Padronizou, essa aqui é o z crítico 2, encontrou o valor do z crítico 2, isolou x barra crítico 2. Então, é μ0 mais z crítico 2, sigma raiz de n. Vamos ver lá no slide. μ0 mais z, sigma raiz de n, para mais infinito, é o limite superior. Então, essa é a ideia, tá? Então, sempre a gente vai trabalhar o x barra na escala original e o z na escala padronizada. Ou a gente encontra a região crítica na escala original do x barra crítico, tá?
que vai ser esse valor, μ0 menos z sigma raiz de n para o lado inferior, μ0 mais z sigma raiz de n para o lado superior, é o os x barras críticos na escala original. Ou trabalha no z crítico, na região crítica, na escala padronizada, na escala 0,1. Que aí eu encontro diretamente o z crítico na tabela da normal padrão, e aí eu vou ter aqui um menos z e um z positivo. Um z negativo e um z positivo. E aí eu padronizo a minha estatística de teste e comparo valores padronizados. Ou eu comparo as médias na escala original ou as médias na escala padronizada, na escala 0,1. Então, existem duas maneiras de trabalhar e construir região crítica. Dado alfa, me dá os pontos. Que pontos são esses? As médias na escala original ou as médias nas escalas padronizadas, ou escala 0,1, ok? Então, na prática, a gente vai ver isso, né? Fica bem mais claro ainda. Ok. Aí, como eu falei, ó, a região crítica P, RCP, de padronizada, de menos infinito até menos alfa, ou união de Z alfa até mais infinito, que é exatamente isso que eu estou falando aqui. Essa região aqui, de menos infinito ao Z crítico 1, e ou união Z crítico 2 para mais infinito, na escala padronizada. Tá? Essa mesma ideia é válida para teste unilateral à direita, tá? Ou unilateral a... e aí vale região crítica padronizada também, tá? Ou unilateral à esquerda, ok? Eu vou rapidamente fazer aqui um lateral à direita, se o teste for um lateral à direita. Então, se eu tiver um teste, um lateral à direita, tentar ser breve. Só um minuto. Então, se eu tenho um teste um lateral à direita, eu tenho que H0 média é igual a μ0 contra a alternativa da média, se é um lateral à direita, a média ser maior do que μ0. Ok? Então, o que acontece? Eu vou ter uma média amostral para trabalhar, testar a média com variância conhecida, x barra vai ter distribuição normal, com média μ0 e variância sigma 2 sobre n. O desvio é sigma raiz de n. Sigma 2 sobre n. Ok. Então, se a verdadeira média é μ0, eu espero valores próximos de μ0. A média amostral ser próximo de μ0. Mas, se H0 é falso e a verdadeira média é maior do que a média μ0, então eu vou ter um valor à direita de μ0, se é maior, tá? Mas até que ponto eu vou ter aqui um x barra crítico, tá? Eu ainda vou dizer que a verdadeira média é μ0, porque devido ao acaso, pode ser que a média ocorra à direita de μ0, tá? Porque a amostra é aleatória. Mas a partir de um ponto para mais, nesse intervalo, já não é razoável dizer que a verdadeira média é μ0, mas sim que é maior do que μ0. Ora, mas com que probabilidade eu vou rejeitar a hipótese nula? Com probabilidade alfa, tá? E pode ser que eu rejeite essa hipótese, né, de ser μ0, sendo favorável que é maior do que μ0, mas sendo que a verdadeira é μ0. Então, com probabilidade alfa, eu posso cometer esse erro. Então, é o alfa. A probabilidade de cometer erro tipo 1. Rejeitar H0 e dizer que a média é maior do que μ0 quando ela é verdadeira, quando a verdadeira média é μ0. Então, é o x barra crítico que a gente precisa encontrar. Dado a probabilidade, me dê o ponto crítico na escala original. Eu posso pegar e padronizar, né? Na verdade, é isso que a gente faz. E aí, a gente padroniza para escala da normal padrão. Então, na escala 0,1, Z normal 0, 1. Então, μ0 menos μ0 dá 0, dividido pelo erro padrão dá 0, e o x barra crítico vai gerar o Z crítico,
Z crítico. Aí, a ideia é como se eu estivesse fazendo um teste assim, olha, a verdadeira média é 0, tá? E, devido ao acaso, ela pode ocorrer um valor a mais, acima de 0, maior do que 0, tá? Mas, a partir de um certo ponto para mais, um Z crítico para mais, já não é razoável dizer que a verdadeira média é 0, e sim é maior. Mas eu posso dizer que é maior, rejeitar H0 nessa região aqui, quando, na verdade, a verdadeira média é 0, com probabilidade alfa, probabilidade de cometer o erro tipo 1, rejeitar a hipótese nula, quando ela é verdadeira. Então, a probabilidade acumulada aqui vai ser o quê? Se o do lado direito é alfa, a tabela vai me dar aqui 1 menos alfa. 1 menos alfa. Esse Z crítico é o X barra crítico, menos a média sobre H0, dividido por sigma raiz de N. Esse é o Z crítico. Ó, daqui, se o Z crítico é isso aqui, então esse X barra crítico aqui, ó, o X barra crítico, eu vou colocar aqui até em vermelho. Quem é X barra crítico? Isolando o X barra crítico, vai ser igual a média sobre H0 mais o Z crítico vezes o desvio sigma sobre a raiz de N. Então, o X barra crítico na escala, né, ele é o ponto crítico na escala original. E aqui é o ponto crítico na escala padronizada, na escala 0,1. Tá? Então, existem as duas maneiras. Isso aqui é a região crítica na escala original, e isso aqui é a região crítica na escala padronizada, que eu vou chamar RCP. Tá? Então, ou a gente decide usando escala original, ou decide usando escala padronizada. A gente vai verificar, a regra de decisão vai ser o seguinte, se a média amostral cair nessa região aqui, tá? Acima do X barra crítico, na escala original, a gente rejeita H0. Caso contrário, não rejeita H0. E na escala original, a gente padroniza a média amostral observada na amostra e compara o valor padronizado. Se o valor observado na amostra, padronizado, cair nessa região crítica padronizada, tá? Então rejeita H0. Caso contrário, não rejeita. A mesma ideia vale para o teste unilateral à esquerda, tá? Sendo que tudo que está aqui do lado direito passa para o lado esquerdo, que aí é um teste no lateral à esquerda. E o Z crítico vai ser um número negativo, porque é abaixo do zero, de zero. Ok? Eu acho que de teoria a gente já tem bastante, a gente pode partir para uma prática, tá? E aí, sim, calcula a estatística de teste observado na amostra, pega o quê? Pega os dados observados na amostra, calcula a média observada nessa amostra. Aí, a regra de decisão. Se a média observada na amostra pertencer à região crítica na escala original, então rejeita H0. Caso contrário, não rejeita. Outra maneira é comparar a estatística observada na amostra na escala padronizada, como eu acabei de falar lá no Open Board que eu trabalhei. Né? Então, eu calculo a estatística observada na amostra padronizada. O que é? É pegar a média observada na amostra, subtrair da média sobre H0 e dividir pelo erro padrão da média amostral, sigma sobre a raiz de N. Então, é a estatística de teste observada na escala padronizada. Se a estatística observada padronizada pertencer à região crítica padronizada, rejeita H0. Caso contrário, não rejeita H0. Tá? Então, tem o exemplo 1. Tá? Como é que está o nosso tempo aqui? Tá bem, dá 10, 15 minutos eu concluo. Então, vamos lá. Um fabricante de lajotas de cerâmica, ele introduz um novo material em sua fabricação, de modo que ele acredita que aumentará a resistência média, tá? Então, ele introduz um novo produto e ele acha que
a resistência média das cerâmicas vai aumentar, que é de 206 quilos, né? Então, 206 quilos é a resistência atual. Com a introdução do novo material, né, eu imagino que ele pense que vai aumentar a resistência média da cerâmica, né? Então, o que que acontece? A resistência das lajotas tem distribuição normal. Então, aqui a gente já vai saber que a variável ela já tem distribuição exata. Não precisa de tamanho de amostra grande, porque a distribuição é normal da resistência, né? Com desvio padrão de 12 quilos. Então, perceba que 12 quilos já está supondo verdadeira, conhecida, a variância. Tá? O desvio padrão é 12, já é supostamente conhecido, consequentemente, a variância, que é o quadrado, também é conhecido. Não é uma variância, um desvio padrão da amostra. Tá? Ele já está dando isso no problema, é conhecido anteriormente, em problemas anteriores. Então, para investigar se o uso do novo material surte efeito positivo, uma amostra de 30 lajotas foi coletada, obtendo-se uma média amostral de 210 quilos. Então, perceba, 210 quilos foi uma média observada na amostra que é maior do que 206, né? Matematicamente é maior, tá? Mas estatisticamente pode ser que essa média de 210 seja maior devido ao acaso ou, na verdade, a verdadeira média é maior do que 206, tá? Pode ser que esse 210 seja estatisticamente igual a 206 ou estatisticamente maior do que 206. Pode ser as duas condições. Matematicamente é maior, mas estatisticamente pode ser o quê? Que a verdadeira média realmente é 206 e o 210 ocorreu devido à amostra aleatória do acaso, né? Ou 210 pode ser suficientemente grande para dizer que ele não. A resistência média aumentou com o novo material, tá? Aumentou de 206 para maior do que 206, e por isso ocorreu 210. Então, fixando o nível de significância de 5% ao nível de 5%, é o nível de significância, a probabilidade é o tipo 2, tipo 1, pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado? Né? Então, vamos ver. Então, hipótese, o passo 1, certo? Vou colocar aqui, passo 1. Passo 1. Hipótese de investigação. Tá? Hipótese de investigação não é hipótese estatística ainda. É o que você deseja investigar. Qual o problema de interesse? Então, é o seguinte, existia uma resistência média de 206 quilos das lajotas, né, da cerâmica, tá? E aí, introduziu um novo material e ele quer saber o seguinte, se eu surti um efeito positivo, né, no sentido de que aceitar que a resistência média de sua lajota tenha aumentado. Será que aumentou a resistência média? Então, aumentar é o quê? É maior ou menor? Hein, pessoal? É maior, né? Então, resistência média resistência média o que aumentar, tem aumentado. Aumentou. Tá? Então, por que eu estou colocando hipótese de investigação? Porque é o que me interessa, tá? E aí é o seguinte, como a resistência média aumentou uma notação matemática seria maior,
né? Aumentar é maior, não envolve a desigualdade, a igualdade na desigualdade, né? Não é maior ou igual. Aumentou é maior, uma desigualdade estrita, que eu chamo. Não envolve igualdade, maior ou igual, tá? É simplesmente maior, é uma desigualdade estrita. Como a gente está tratando de um problema de uma desigualdade estrita, então a gente tem uma hipótese, um teste de hipótese onde a média sobre H0 é quanto? Atualmente é 206. 206 quilos. Então, como a desigualdade é estrita, vem direto para a hipótese alternativa, tá? Então, a verdadeira média ou é 206, igual a 206, contra a alternativa de ser maior do que 206, tá? Então, é uma dica para vocês saberem se o teste vai ser um lateral à direita ou um lateral à esquerda, tá? Isso aqui é importante, porque, por exemplo, se eu rejeitar a hipótese nula, eu vou dizer que H1 é verdadeiro. Então, a resistência média da cerâmica aumentou, é maior do que 206. E eu respondo a minha hipótese de investigação. Realmente aumentou. Se eu não rejeito, eu vou dizer que é igual a 206. Então, eu vou dizer, olha, não aumentou a resistência média. Então, é satisfatória também essa conclusão. Se fosse igual, que sempre a hipótese nula é igualdade, porque eu preciso padronizar e conhecer os parâmetros para poder padronizar, calcular as probabilidades. E fosse aqui menor, ao invés, né, de maior, aí o que iria acontecer? Se eu rejeitar a hipótese nula, eu ia dizer que que a resistência média diminuiu, e aí eu não, de alguma forma eu digo que não aumentou, né, diminuiu. Mas se eu não rejeitar, eu vou dizer que é igual a média. Mas esse igual pode ser que seja um pouco maior ou igual. Maior ou igual. Então, fica na dúvida se eu não rejeitar. Ou vai ser igual ou vai ser maior. Porque quando eu não rejeito H0, tá? Geralmente eu não estou controlando a probabilidade do erro tipo 2, que o erro tipo 2 é não rejeitar quando ele é falso. E aí eu não tenho muita segurança sobre a não rejeição ser válida, tá? Então, realmente, a hipótese unilateral à direita, né, é o que se aplica aqui. Ok. Então, dado o nível de significância para o dado erro tipo 1 ser 5%, tá? Então, alfa de 0,05, fixado o nível de significância, eu preciso saber que é o meu x barra crítico. X barra crítico. Para construir a região crítica. E o Z crítico, que é a padronização do x barra crítico. Quem é o x barra crítico? O Z crítico é o x barra crítico, menos a média sobre H0, que é 206, dividido pelo desvio padrão. Mas ele diz que o desvio padrão é 12 quilos. Então, sigma sobre a rede N. Quanto é N? 30 lajotas, raiz de 30. Só que Z crítico vai depender do nível de significância alfa. E o x barra crítico, isolando aqui o x barra crítico desse Z crítico, vai ser o quê? A média sobre H0, 206, mais o Z crítico, que eu vou encontrar na tabela da normal padrão, vezes o desvio padrão. 12 sobre a rede 30. Então, aqui eu estou simplesmente fazendo aquelas padronizações aqui, ó. Então, isso aqui vai ser igual. Mas se é 5%, vamos ver aqui. Na tabela da normal padrão, o gráfico da normal padrão é o seguinte. A média é 0. O Z crítico vai estar à direita ou à esquerda, pessoal? Vai estar à direita. Porque o teste é um lateral à direita, maior do que 206. Então, a partir de que ponto
do Z crítico para mais, eu vou dizer que a verdadeira média é maior. Na escala padronizada é maior do que zero. A partir de que ponto para mais, infinito, eu vou dizer que a verdadeira média é maior do que zero, com probabilidade alfa. Só que o alfa é 5%, 0,05. Eu já sei que 5% tem na cauda superior, por simetria tem 5% na cauda inferior, 5%. 5 mais 5 dá 10%, aqui ao centro tem, então, 90%. E 90% corresponde a intervalo de confiança de, isso aqui é 90%. A gente sabe que vale quanto o nível o quantil quando é 90%, pessoal? 1,64. A gente já sabe disso. Então, aqui o x barra crítico, o Z crítico a gente já encontrou, que é 1,64. Então, x barra crítico é igual, vamos ver, 206 mais 1,64 vezes 12 dividido por raiz de 30. 209,59. 209,59. Esses valores aqui eu procurei ser rápido, mas veja só, eu gosto sempre de fazer, eu não vou resistir aqui. A média ser 200 e verdadeira média ser 206. Contra-alternativa, ele quer testar se é maior. Será que aumentou a resistência média? Então, a média é maior do que 206. Então, a ideia é a seguinte. Na escala original, a gente está supondo que a verdadeira média é 206. Bom, mas devido ao acaso, a média amostral pode ocorrer um pouco maior do que 206, porque a amostra é aleatória e ainda a verdadeira média é 206, tá? Mas ela pode ser maior, sendo a verdadeira média 206. Mas vai chegar um certo valor aqui à direita que eu já não aceito mais que a verdadeira média seja 206, mas sim que é maior do que 206. Ó, então eu chamo desse ponto crítico, um ponto de corte. A partir desse ponto de corte para mais, o ponto crítico para mais, eu vou rejeitar a hipótese que a verdadeira média é 206, e vou dizer que, na verdade, é maior. Com que probabilidade eu rejeito essa hipótese nula, sendo ela verdadeira? É um erro, né? A probabilidade de um erro tipo 1, com probabilidade alfa. Aí eu vou padronizar, aí eu padronizo. Quando eu padronizo, né? Aqui vai para a média zero e aqui vai para o Z crítico. No Z crítico é assim, tudo é a mesma interpretação, só que aqui a média é zero. Ó, a média é zero. Ó, mas devido ao acaso, pode ser que a média padronizada na escala 0,1, ela seja um pouco maior do que zero, tá? Mas a verdadeira média é zero. Tá? Isso ocorre um pouco maior devido ao acaso. Mas a partir de um ponto para mais, eu não aceito mais que a verdadeira média é zero, e sim eu vou dizer que é maior. Com que probabilidade eu vou dizer que é maior? Rejeitar a hipótese nula. Com probabilidade alfa, quando a verdadeira média é zero. Isso aqui ocorre com probabilidade alfa de cometer um erro, né? Cometer um erro. Ó, mas quem é esse Z crítico? 1,64. E quem é o X barra crítico? A gente já calculou lá. 209,59. 209,59. O próximo passo é calcular as estatísticas observadas, tá? O X barra observado, a estatística de teste é a média amostral. Observada na amostra foi qual? Qual foi a resistência média na amostra das 30 cerâmicas? A resistência média foi de 210 quilos. 210 quilos. E a estatística observada na amostra
Na escala padronizada, é o Z-OBS. É a média observada na amostra na escala padronizada, na escala 0,1. Ó, vai ser a estatística observada na amostra padronizada. É a observada na amostra menos a média sobre H0 dividido pelo desvio padrão. Quem é o desvio padrão? O erro padrão da média amostral, 12 raiz de 30. Ó, mas quem é o x-bar observado? É 210, né? É o 210. Então, padronizando, 210 menos 206, dividido por 12 raiz de 30. 1,83, arredondando aqui, 1,83. Então, Z observado, 1,83, tá? Então, nós temos a média observada na escala original, x-bar observado, e a média observada na escala padronizada, na escala 0,1. Aí a decisão é a seguinte, a regra de decisão agora, se rejeita ou não a hipótese nula. Esse x-bar observado está onde aqui? Na escala do x-bar aqui. Aqui é a escala da média observada na escala original. Aqui a média na escala padronizada, na escala 0,1. Então, x-bar observado 210. Está à direita do x-bar crítico ou à esquerda? Está aqui. É um ponto aqui à direita do x-bar crítico. É o x-bar observado. Igual a 210. Então, está na região de rejeição de H0. Logo, rejeita H0, tá? E aqui o Z crítico, tá? O Z crítico, o Z observado na escala padronizada. A média observada na escala padronizada é 1,83. Está à esquerda ou à direita do Z crítico? Está à direita. Exatamente essa padronização aqui. Então, hoje tem uma decisão na escala original ou na escala padronizada. Tá? Então, esse valor aqui é 1,83. Conclusão. Conclusão. Como x-bar observado que é igual a 210 pertence à região crítica. Quem é a região crítica? É o ponto 209,59, para mais infinito, é região crítica. Isso aqui implica rejeitar H0. Se a gente rejeita H0, o que acontece? Rejeita H0. É dizer que H1 é mais razoável, ou seja, a resistência média é maior do que 206 quilos. Então, realmente, o novo material para produzir as cerâmicas aumentou a resistência média.
Essa média observada de 210 quilos, ela é significativamente maior do que a média original de 206. Então, aumentou a resistência média da cerâmica, tá? Aqui, eu comparei o X-bar observado, mas eu poderia comparar o Z observado. A média observada na escala padronizada. O Z observado, quem é o Z observado? 1,83. Pertence à região crítica na escala padronizada. Quem é a escala padronizada? É o valor do Z crítico padronizado, 1,64, para mais infinito. Para mais infinito. Isso aqui é a região crítica padronizada. Região crítica na escala padronizada. Então, implica também, como pertence à região crítica, então rejeita a hipótese nula. Tá? Ok, então concluímos, né, uma ideia aí de como aplicar na prática, né, o teste de hipótese. Aí eu vou deixar como exercício para vocês o item 2. Ó. E se o fabricante decide ser mais rigoroso, no sentido de só admitir cometer o erro tipo 1, com probabilidade igual a 0,5%. Aqui no item 1, o nível de significância do teste era 5%. A probabilidade de cometer o erro tipo 1, de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira, era 5%. Aí diz, mas eu não aceito, não admito cometer 5% de erro, né? Com probabilidade de 5% o erro tipo 1. Eu só aceito 0,5%, então é 0,0, aliás, 0,5%, é 0,00, não, 0,05, né? Que isso aqui é 0,5 dividido por 100. Aí vai ficar 0,05, dá 2 zeros e mais o 5, né? 2 zeros e mais o 5. Então, qual a sua conclusão? A decisão vai ser a mesma de quando o nível de significância é menos rigoroso e igual a 5%, ou seja, de quando a hipótese H0 é mais facilmente rejeitada, mesmo quando ela é verdadeira, porque 5% é mais fácil rejeitar, tá? Quando é 5%, a probabilidade de rejeitar é mais fácil, né? Tá? Quando H0 é verdadeiro. Já 0,5% já é mais difícil de rejeitar, tá certo? Então, eu vou deixar para a próxima aula, eu vou gravar, né, o restante dessa aula, deixando esse exercício aqui para vocês calcularem com 0,5%, tá? E tomar a decisão sobre isso, tá? Eu vou deixar numa lista de exercício, inclusive, tá? E aí, eu tenho observações importantes, valor P e tal. Esses conceitos a mais, eu vou deixar para uma outra gravação, uma outra aula, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Perguntas? Alguém falou aqui? Alguma pergunta? Estão dispensados, então, pessoal. Essa aula eu vou deixar disponível lá no YouTube, ok? Boa tarde até para vocês. Até a próxima. Tchau.